Boa noite, vamos lá para a nossa aula sobre TEP. Eu vou ser o mais técnico possível, eu vou ser o mais prático possível aqui, fugindo daqueles temaços técnicos, mas eu vou focar em tudo que vocês precisam saber, tanto para a prova como para a prática médica de vocês. Basicamente, a gente sempre começa com o paciente. Hoje o paciente não é diferente. Só que se vocês se atentarem no nosso paciente de hoje, a gente já conhece ele. No caso, ela. Quando a gente estava falando lá de lúpus, de SAF, das doenças autoimunes, ela foi uma das pacientes que apareceu para a gente, a dona Maria, aquela paciente jovem de 38 anos, que já tinha o diagnóstico anterior de lúpus e a síndrome do anticorpo fosfolipídio também. E ela retornou no pronto-socorro que vocês estavam trabalhando, tirando o plantão de vocês, com a queixa de dispneia súbita e intensa que começou rápido, assim, já fazia umas 2 horas de início. E aí, há 3 dias atrás, ela já tinha se consultado com um quadro parecido com esse, e aí ela foi tratada para pneumonia. Só que agora, quando ela voltou para vocês, vocês notaram já que ela estava taquipneica, estava com hipotensão, a saturação na área ambiente dela já estava aí 88%. E esse quadro aqui, eu trouxe para vocês, primeiro, porque já apareceu numa prova prática, numa prova teórica, perdão, do Revalida, só que foi numa prova aberta, foi numa questão aberta. Inclusive, foi do ano que eu fui aprovado no Revalida. E aqui, o X da questão, por que eu trouxe esse mesmo paciente para hoje? Porque esse não é um paciente mais típico que vai chegar para vocês. O paciente típico, tá? Vai ser aquele paciente que chega com a dispneia súbita, mas ele tem um fator de risco totalmente diferente que esse. Ele fez uma cirurgia prévia, estava acamado, ou usa, no caso das mulheres, um anticoncepcional via oral, hormonal aí. Mas esse paciente, a paciente era diferente. Essa paciente é diferente. Ela é uma paciente que já chega para a gente com lúpus e com SAF. E no primeiro diagnóstico dela foi pneumonia. Ninguém veio na cabeça pensar, mas será que essa paciente não está com TEP? E é essa preocupação que sempre deve vir na cabeça de vocês. Porque, como eu disse antes, se vocês não suspeitarem de TEP, vocês não vão fechar diagnóstico. E aí, na questão aberta, eu me lembro que veio também uma radiografia de tórax. E aí, quem de vocês conseguem ver a normalidade nessa radiografia de tórax? Não é patognomônico de TEP, tá? Mas quando vocês verem isso na questão, mata a questão para vocês. Essa dispneia súbita, junto com sinais de instabilidade, junto com a radiografia de tórax, e essa corcova de Hampton aqui, é esse triângulozinho que eu acabei de marcar para vocês, vai ser feliz, marca na questão de vocês que é TEP, porque a suspeita de vocês devem começar com esse quadro clínico típico, de dispneia súbita. Guarda na cabeça de vocês. Sempre que vocês escutarem um quadro de dispneia súbita, tem que vir a suspeita de TEP na cabeça de vocês, senão vocês vão deixar passar batido, tá? E aí tem a pergunta qual é a hipótese diagnóstica, vocês já sabem que é o tromboembolismo pulmonar. E um dos problemas é que as pessoas confundem muito tromboembolismo pulmonar com embolia pulmonar. Por mais que não esteja 100% errado, mas não são a mesma coisa. TEP é sim o tipo mais comum de uma embolia pulmonar, mas não é a única. Existem vários outros tipos de embolia pulmonar, por exemplo, gasosa, gordurosa, tem por objeto de corpo estranho, séptica, tem vários tipos de embolia pulmonar, tá? Como não é o foco da nossa aula, vamos focar aqui no tromboembolismo pulmonar, que é o principal tipo de embolia pulmonar, tá? E o que que é? Como eu digo para vocês sempre, no começo da aula, é bom a gente saber definir o que que a gente está tratando. Qual que é a enfermidade que a gente está lutando contra? No caso aqui, a TEP. E a TEP é basicamente uma obstrução na artéria pulmonar, seja no tronco principal ou nas suas ramificações aí, por um trombo. Um trombo vai correr ali na artéria pulmonar e vai parar em algum canto. E essa obstrução da artéria pulmonar é o tão famoso TEP. E sim, ela está relacionada a um grupo maior
que a gente chama de tromboembolismos venosos, que aí vai entrar o TVP, vai entrar o TEP, mas os fatores de risco das duas são os mesmos, tá? Paciente que o maior medo da gente como médico em um paciente com TVP deve ser ele evoluir para um quadro de TEP. E quando chega um paciente que a gente diagnosticar TEP, a gente já tem que suspeitar, opa, por quê? O que que ocasionou isso? E aí a gente vai lá no membro inferior da paciente e a gente encontra um TVP lindo lá para a gente, tá? Porque é um dos principais fatores de risco. E a fisiopatologia é bem simples, eu não quero trazer uma coisa bem grande, mas para vocês entenderem para a prova de vocês, basicamente o alvéolo ali ele está trabalhando bem, ele está ventilando bem. Mas vocês lembram que o alvéolo tem que passar esse oxigênio para as hemácias lá no sangue. Só que o problema é que parte da artéria pulmonar foi obstruída, então esse sangue não chega. Logo, o oxigênio do alvéolo não vai passar para o sangue e não vai estar oxigenando aí o sistema. Se não tem oxigênio no sangue, que é o transportador dele, o que acontece? Uma hipoxemia. E por conta disso, vai estar gerando aí uma sobrecarga de ventrículo direito. E essa sobrecarga é o principal problema na TEP para a gente, porque essa sobrecarga pode levar meu paciente para uma instabilidade hemodinâmica e é uma complicação ferrada que a gente tem que evitar ao máximo. Entenderam os princípios básicos? Porque entendendo esses princípios básicos, a gente já pode começar a criar o nosso raciocínio clínico aqui em volta da TEP. Ah, Ezequias, chegou meu paciente com dispneia súbita. Aí acendeu uma lâmpadazinha na minha cabeça. Tá, pode ser TEP. Mas é só isso? É só a dispneia súbita que vai me fazer suspeitar de TEP? Não. O problema da TEP é que a sintomatologia dela é muito generalista, ela abrange muitas coisas e por isso que quando a gente não suspeita, a gente não diagnostica. Porque a gente pode confundir com uma pneumonia, com insuficiência cardíaca, com infarto agudo do miocárdio. Então, a gente tem que começar a nossa suspeita a partir desses sintomas mais abrangentes. O principal dele, como eu disse para vocês, é essa dispneia súbita. Mas o paciente pode também chegar com a dor torácica pleurítica, que é muito característica também. Tem uma tríade muito característica, que é a dispneia súbita, a dor torácica pleurítica e a hemoptíase. Quando vocês verem esses três juntos em uma prova, é mais uma dos pontos que deve aumentar a suspeita de vocês para a TEP, porque gostam muito. Por mais que a hemoptíase não apareça tanto, só vai aparecer em 13% dos casos, mas é muito característico de TEP quando a gente está falando de questões para a prova, tá? Para a vida real, o paciente de vocês vai chegar com a dispneia súbita, como eu disse, essa dor pleurítica, ventilatório dependente. Então, quando o paciente inspira, dói. Quando ele inspira, dói. E toda vez com esse movimento respiratório, ele sente essa dor, que é característica. O paciente também pode vir com ataque cardíaco, síncope. Lembra lá que eu falei para vocês que a principal complicação é essa sobrecarga do ventrículo direito? Se o ventrículo direito está sobrecarregado, ele vai tomar muito mais espaço. E aí o ventrículo esquerdo, toda a área esquerda do coração de vocês vai estar comprimida. Então, se ele tenta contrair, ele não consegue fazer uma contração desejável. Vai ter uma diminuição no débito cardíaco do teu paciente, hipoperfusão cerebral, síncope. É todo esse mecanismozinho que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês, que aí os sintomas ficam práticos, eles ficam bem fáceis de vocês identificarem. E aí, quando a gente... Ah, tá, mas quais são os principais sinais de alerta? Um ataque apneia, teu paciente começa a ficar hipotenso, tem uma hipofonese lá da segunda bulha, pode vir também uma quarta bulha aí no teu paciente, tá? Então, com esses sinais de alerta, opa, será que esse meu paciente está evoluindo para uma instabilidade hemodinâmica? Essa sobrecarga do ventrículo direito pode estar se complicando e o quadro de TEP aí é um quadro de TEP maciço, mas não salvem isso agora, porque a gente vai falar mais detalhadamente para frente. Mas vocês entenderam quando é que começa a suspeita de vocês? Quando chega esse paciente com a dor
com a dispneia súbita, seguido de uma dor pleurítica, ventilatório dependente, uma taquicardia, hemoptíase, síncope, taquipneia, hipotensão, todos esses sinais juntos, vocês já têm que ficar esperto. Opa, pode ser TEP. E aí vocês vão ter que juntar com outros fatores de risco, que provavelmente vocês já ouviram falar sobre eles. Mas não custa a gente relembrar, e geralmente os que nós conhecemos nem são os piores dele, porque na faculdade a gente escuta muito fator de risco, acamadas, vocês veem aí que é fraco. Paciente com hipertensão, diabetes, é um fator baixo de risco. Viagem prolongada, inclusive já teve questão do INEP falando sobre isso, que a paciente passou mais de 20 horas no ônibus, então essas viagens prolongadas são outros fatores de risco, mas tem também o uso de contraceptivo via oral aqui, já é um fator de risco moderado, mas vem que esses que a gente já conhecia do dia a dia da faculdade nem são os piores dele. Os piores dele, que na nossa cabeça pode até parecer brincadeira, mas olha aqui a trombofilia. Não parece ser um fator de risco gigantesco, na verdade ele é um fator de risco moderado, comparado com, por exemplo, internação por insuficiência cardíaca, fibrilação, flutter, nos últimos 3 meses. Pode ser que na cabecinha de vocês faça muito mais sentido uma trombofilia ser uma causa mais comum para TEP, mais forte para TEP, do que uma internação por insuficiência cardíaca, mas no caso não é. Aqui a internação por insuficiência cardíaca, fibrilação, flutter, tudo isso já são fatores de riscos altos, bem fortes, acompanhado de fraturas de membro inferior, cirurgia, colocação de prótese, aquele teu paciente com politrauma, aqueles pacientes que já tiveram uma síndrome coronariana anterior, um infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses. E aí, outro que vocês têm que ficar esperto. Por mais que exista aquele ditado que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, aqui no TEP cai, tá? Se teu paciente já teve outra enfermidade, lá daquele grupinho que eu falei para vocês, das doenças trombovasculares lá, o mais provável é que ele vai ter outro. Já teve TVP? Cuida que pode ter outro. Já teve um TEP anterior? Fique esperto que pode ter outro, tá? Aqui o raio cai sim 2, 3, 4 vezes no mesmo lugar. E aí tem outros, por exemplo, lesão medular não é tão comum, mas fiquem espertos aqui. Fratura de membro, internação por flutter, fibrilação, insuficiência cardíaca, politrauma, tem muito, cirurgia ortopédica e quadros anteriores, fiquem espertos que são fatores de alto risco. Juntando com aquela sintomatologia inicial de vocês, aí vocês já se sentem mais confortáveis para, opa, aqui provavelmente é TEP. E aí vocês vão conseguir seguir os próximos passos. E aí vocês vão conseguir marcar a questão correta na prova de vocês, se vocês já têm esses fatores de risco na mente. Não precisa decorar todos, mas vocês se lembram lá da nossa paciente inicial, a dona Maria, que tinha lúpus e tinha SAF? Olha aqui as doenças autoimunes. É um fator de risco moderado, mas atacou nossa paciente. Então, esses fatores de risco vocês têm que associar com aquela clínica de vocês, tá? Tem vários outros, mas eu deixo aí para vocês tiram um print e vai estar no conteúdo também, no resuminho de vocês lá no Medspace, tá? Sabendo disso, eu suspeitei de TEP, e agora? Eu preciso começar na parte da classificação. Isso aqui é importante para a prática médica? Mas eu diria que ele é muito mais importante para a prova de vocês. Por quê? A prova cobra muito essas classificações, tanto classificações anatômicas como classificações clínicas. A classificação clínica é o que a gente mais usa. É um TEP maciço, é um TEP submaciço. Aqui é de baixo risco. E vai ser o que vocês vão usar muito na clínica, muito no dia a dia médico de vocês, tá? É importante vocês saberem, mas saibam também para a prova de vocês que existe uma classificação anatômica. E ela vai depender de quê? Da angiotomografia. Eu vou falar dessa angiotomografia para vocês um pouquinho mais para frente, mas saibam que as classificações anatômicas basicamente são
é um TEP em Cavaleira. Esse TEP em Cavaleira aqui, eu trouxe até uma imagem para vocês para fazer mais sentido. Quem nunca viu uma angiotomografia na vida de vocês, vê essa imagem aqui e já se assustam. Esqueçam isso, tá? Parâmetro base. Imagina essa imagem que vocês estivessem olhando dos pés para a cabeça do paciente de vocês. Então, esse lado aqui é o lado esquerdo, esse lado aqui é o lado direito, tá? Só para vocês se situarem mais ou menos aí. Vocês estão vendo essa parte brilhando, essa parte brilhosa aqui? O que está brilhando é o contraste que a gente usa na tomografia. E justamente essa parte aqui que está brilhando é a artéria pulmonar do paciente de vocês. É isso que vocês vão querer ver no quadro de TEP. Quando o paciente de vocês suspeitarem de TEP, mandar o paciente para um angiotomo, é isso aqui que vocês vão querer ver. E o que, que a gente está vendo aqui, Ezequias? A gente está vendo aqui a ramificação esquerda da artéria pulmonar, a ramificação direita, bem aqui entre os dois é a bifurcação da artéria pulmonar, claro, mas vocês percebem que tem uma parte aqui que não está brilhando? Olha aqui. Vocês estão vendo aqui que não brilha? Eu vou apagar para vocês conseguirem ver justamente onde eu marquei para vocês. Preste atenção. Em volta todo está brilhando, a artéria pulmonar todinha brilhando, bifurcação brilhando, mas aqui está apagado. Por quê? Aí é o famoso TEP em cavaleira, que parece que ele está montado, tá? É por isso, porque está atacando justamente na bifurcação aqui. Esse é um bem proximal. Isso quer dizer, Ezequias, que esse paciente sempre vai evoluir com instabilidade? Não. Mas as chances desse paciente que teve um TEP em cavaleira evoluir para uma instabilidade são maiores, porque é bem mais proximal, tá afetando muito mais a artéria pulmonar ali. Quais são outros casos? Por exemplo, lobar. Quando vocês virem que essa lesão, essa obstrução da artéria pulmonar já está indo mais para um lado lobar do paciente, lobar. A nomenclatura na medicina não é muito criativa, tá? E a última dela, tem mais duas, que é a segmentar e a subsegmentar. A segmentar, ela vai pegar um segmento mais distal da artéria pulmonar do teu paciente, a subsegmentar mais distal ainda. Ah, Ezequias, então a subsegmentar nunca pode evoluir para a instabilidade? Pode, mas a chance de evoluir para uma instabilidade é bem menor. Fechou? Então, são esses tipos anatômicos. Se cair na prova, cavaleira, lobar, segmentar e subsegmentar, tá? E tudo isso vai ser referente aonde o trombo parou. Parou mais a região proximal, ali na bifurcação da artéria pulmonar, é cavaleira. Parou mais na parte lobar, é lobar. Foi no segmento mais distal, a gente vai ter que andar com essa imagem da angiotomo para a gente estar averiguando os outros segmentos da artéria pulmonar. Foi nessa região, foi em outro segmento da artéria pulmonar, segmentar, e na parte mais distal dela, subsegmentar. Vocês podem estar buscando outras imagens aí que vocês vão estar conseguindo ver essa diferença na angiotomo, tá? Mas vindo aqui para a classificação clínica, essa classificação é importante vocês terem na cabeça de vocês. O que é um TEP maciço, um TEP submaciço, um de baixo risco, porque o que vocês vão se preocupar, correr loucamente, é o que eu vejo muito meus colegas tendo medo, é justamente o do TEP maciço. E para vocês classificarem um TEP maciço, só precisa de uma coisa, é instabilidade hemodinâmica. Chegou o paciente de vocês suspeitou de TEP, está instável hemodinamicamente, hipotenso, saturação baixa, com o sistema nervoso, o sistema rebaixado do teu paciente, todos esses sinais de instabilidade hemodinâmica, se for um TEP, vocês classificam já como um TEP maciço, tá? Diferente do submaciço, que aí ele é classificado como de moderado, de intermediário ou de alto risco. Teu paciente está estável, porém, ele está com aquela disfunção de ventrículo direito que eu falei para vocês.
É um paciente estável de um risco intermediário e tem uma disfunção do ventrículo direito. E qual que é a diferença do de baixo risco? É aquele paciente que também é estável, só que não evoluiu para essa disfunção do ventrículo. Lembra que a principal complicação da TEP é a disfunção do ventrículo direito. Se o paciente não evoluiu com essa disfunção, ele está estável, é um TEP de baixo risco aí, então vocês sim têm que se preocupar, vocês sim têm que saber manejar, mas é que vocês têm mais tempo para vocês fecharem um diagnóstico bonitinho. Diferente de um TEP maciço, e de um TEP submaciço aí, tá? Que aí o paciente já está evoluindo no maciço com estabilidade e vocês vão ter que manejar isso rápido, dando suporte ventilatório para o teu paciente, avaliando se ele vai precisar de anjo, tomo, se não, se tem como fazer ou não, mas relaxa que a gente vai destrinchar isso agora, tá? Porque como é que a gente vai fechar o diagnóstico? Eu trouxe aqui o Eco Beira-Leito, porque ele está ficando cada vez mais comum e é muito legal que vocês, assim que vocês tiverem a oportunidade, vocês fazerem treinamento sobre ecocardiografia, isso é excepcional. Ainda mais na sala de emergência, isso agiliza muito o tratamento, o diagnóstico e tratamento do teu paciente. E aqui, quando tu tem a disponibilidade de um eco beira-leito, teu paciente está instável hemodinamicamente, pega o eco. Eles fizeram o eco. O ventrículo direito está normal. Vai descartar o TEP? Não descarta. Pode ser que ele tenha TEP, tá? Mas não vai ser essa disfunção do ventrículo direito que está causando a instabilidade desse teu paciente. Fechando o diagnóstico, trata teu paciente, estabiliza ele hemodinamicamente, solicita a angiotomografia. Solicitei a angiotomografia, veio positiva, eu vou tratar ele, vocês vão ver o tratamento um pouquinho mais à frente, tá? Mas, para não bagunçar a cabecinha de vocês, a única coisa que vai fechar diagnóstico, angiotomografia. Todas as questões que vierem para vocês sobre TEP, que vocês suspeitarem de TEP, sobre diagnóstico de TEP, é essa belezura aqui que vocês têm que pedir. Não tem outra brincadeira, tá? E aí, mas se vocês suspeitaram, vem uma disfunção do ventrículo direito, pode começar um tratamento empírico. Vai, começa aí a... E tu vai seguir de acordo com o que eu vou falar em seguida para vocês, tá? Mas fiquem espertos que é isso aqui que mais cai na prova de vocês. É como vocês vão abordar um paciente estável. No paciente estável, o primeiro passo é a gente estratificar o risco desse paciente. Como é que eu vou estratificar o risco desse paciente, Ezequias? Tem dois scores, pode ser o score de Wells ou o score de Geneva. O mais conhecido, que está na boca de todo mundo, que sempre cai em prova, é o score de Wells. Então, já coloca na cabeça. Para vocês que vão fazer prática, é muito importante que vocês decorem ele. Não tem outra. Decorem, aprendam ele. Todo dia, bota lá no papelzinho de vocês, anota, 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 porque cai muito em prova o score de Wells, tá? E aí eu vou já mostrar ele para vocês. Mas vocês vão ver que nele a gente classifica o paciente em um baixo risco, em um risco intermediário, moderado, e um alto risco para TEP. De novo, aqui a gente está estratificando o risco, a gente não está fechando o diagnóstico ainda. Score de Wells ou de Gêneva serve para fechar diagnóstico? Não. Serve para estratificar risco, para aumentar ou diminuir nossas suspeitas. Ezequias, eu fiz lá o score de Wells, veio um risco baixo. Eu descarto TEP? Não, mas a chance de ser TEP é muito baixa. Como é que vocês vão descartar TEP nesses casos? Vocês vão fazer outro scorezinho que a gente chama de PERC. Esse score, ele vai pegar outros critérios a mais, e aí, são 8 perguntinhas no score de PERC. Fiz Wells, veio de 0 a 1 ponto ali no Wells, quer dizer que ele é um paciente de baixo risco para tromboembolismo pulmonar. Se é de baixo risco, eu ainda, mas tá aquela duvidazinha na minha cabeça, a pulguinha atrás da orelha, eu vou fazer PERC. São 8 critérios. Dá tempo vocês pesquisarem, não cai muito em prova PERC, tá? Mas para vida de vocês, dá tempo vocês pesquisarem aqueles 8 critérios. Por exemplo, a paciente está usando
anticoncepcional via oral, o paciente tem mais de 50 anos. Se as 8 perguntas vierem negativas, acabou, não é TEP. Aí sim vocês podem descartar, tá? Tá, Ezequias, mas aí o meu paciente, eu fiz lá o score de Wells e veio de um risco intermediário. Qual que é o próximo passo? Solicitar dedímero. Por mais que o risco seja improvável, seja ali de baixo ou intermediário risco, o que que a gente faz? A gente tem que dosar o dedímero. Lembra lá que eu falei do PEC para vocês? Se as 8 perguntas vêm negativas, não é TEP, beleza. Mas se alguma delas vier, por mais que seja de baixo risco, o risco seja improvável ali para ser TEP, mas não é zero. E aí entra nessa brincadeirinha também, tá? Ali um risco improvável, baixo ou intermediário, vocês pedem o dedímero, que eu falei inclusive sobre ele em outra aula, acho que era na aula de síndrome coronariana. A gente deixa o dedímero de lado lá, mas eu expliquei para vocês que ele é um subproduto da degradação da fibrina. Isso quer dizer que teve um trombo formado ali e ele começou a se degradar em alguma parte do corpo. E aí eu consigo ver isso com o dedímero, tá? Eu solicito o dedímero, teve um trombo mesmo. Um trombo se soltou. Tem um trombo se formou no organismo desse paciente. E aí, isso me permite a começar o meu tratamento, tá? Quando eu fiz dedímero aqui, eu solicitei o dedímero do meu paciente, ele veio elevado, eu já posso começar a inoxaparina do meu paciente, tá? Já faz uma dose ali, 1 miligrama por quilo, e manda esse paciente para angiotomografia. Igualmente vai precisar da angiotomo. Quando é que eu não peço dedímero? É quando eu estratifiquei o risco e a probabilidade de ser TEP é um risco alto. Se o risco é alto, meu chapa, não perde tempo solicitando dedímero. É direto angiotomo, tá? Entenderam essas 3 partes? Porque aí a gente chega aqui e a gente vai detalhar melhor esses critérios de diagnóstico. Critérios, perdão, não é critério de diagnóstico, é critério de exclusão, tá? O score de Wells. Quais são eles? Os pontos desses critérios? Sinais clínicos de TVP. Sabe aquele empastamento de panturrilha? Sabe aquela edematização da panturrilha? Processo inflamatório? Se tem sinais ali de uma trombose venosa profunda ali na perna do teu paciente, no membro inferior, esse teu paciente já ganhou 3 pontos. Então, vocês veem que é muito rápido para vocês estarem suspeitando e estarem estratificando o risco desse paciente. Outro fator aqui do score de Wells, outro ponto, o diagnóstico alternativo menos provável que TEP. Por exemplo, eu estou suspeitando, mas parece ser mais um infarto agudo do miocárdio do que um TEP. Opa, aqui já não vale. Agora, TEP é minha suspeita maior aqui, é bem provável que seja TEP. Tá, pode ser um infarto, pode ser uma pneumonia, mas os sintomas não estão batendo muito. Mas a suspeita de TEP é a maior. Beleza, mais 3 pontos para esse teu paciente. Viu que só com essas 2 perguntas aqui, teu paciente já é um paciente intermediário? Sim ou sim já vai pedir dedímero aí nessa brincadeira? E aí a gente junta, por exemplo, o teu paciente chegou com hemoptíase, ou ele tem um câncer ativo, fechou. É um paciente de alto risco. Aqui vocês já vão ter que solicitar angiotomografia o mais rápido possível, tá? Mas vocês fizeram todas essas perguntinhas aqui. O paciente de vocês não está taquicárdico, não teve uma cirurgia no último mês, não teve uma imobilização maior que 3 dias, não, um paciente acamado, não teve outro evento de TEB ou TVP anterior, não tem hemoptíase, está estável, não importa, ou nem tem câncer, meu irmão, aqui é baixa probabilidade. Lembra lá, vou descartar? Não, mas eu vou fazer o score de PERC lá e mandar para casa, se der negativo, tá? Uma dessas, ou algumas dessas foram respondidas e deu uma pontuação de 2 a 6 intermediário, ou então meu PERC lá que eu fiz na suspeita baixa, alguma das perguntas foram positivas,
Aqui eu solicito o quê? Dedímero. Se está no intermediário, de 2 a 6 pontos nessa escala de Wells aqui, vocês vão solicitar dedímero, tá? E se deu mais de 7 pontos, a probabilidade é alta. Esquece dedímero, vai direto para angiotomo. Conseguiram entender como é que vocês estratificam o risco desse teu paciente com TEP? De 0 a 1 ponto, baixo risco. Fiz PERC. PERC negativo, todas as perguntas? Não é TEP, vou para outra suspeita. Fiz PERC, deu alguma das perguntas ali, deu positiva, ou meu score de Wells deu de 2 a 6 pontos, aqui eu já sei que é uma suspeita intermediária. Vou solicitar dedímero. Se o dedímero veio alto, angiotomo. Se veio baixo, vamos descartar TEP e vamos buscar outras coisas, tá? E aí, se o meu score de Wells já deu mais de 7 pontos, o que que eu faço? Angiotomografia direta. Ficou entendido essa parte de estratificação de risco para vocês? Vocês vão conseguir estratificar agora os pacientes de vocês quando vocês suspeitarem de TEP? É isso aqui, não tem brincadeira, não tem uma coisa, uma dificuldade monstruosa. É basicamente essas perguntinhas. Baixo, intermediário, alto risco, e aí vocês vão analisar como é que vocês vão prosseguir. Se é fazendo PERC, se é solicitando dedímero, ou se é mandando já direto para angiotomografia, ok? Ah, Isaquias, então é só angiotomografia que fecha diagnóstico? Não, mas é o principal, é o padrão ouro. Então, sempre que vocês suspeitarem de TEP, diagnóstico padrão ouro é angiotomografia. Mas a gente sabe que tem casos que não pode. Qual que é o principal ponto que está descartado o uso de angiotomografia, que não é indicado o uso de tomografia? Paciente gestante. Ou então aquele paciente renal crônico que não vai poder utilizar ali o contraste, ou qualquer outra contraindicação para angiotomografia, vocês ainda podem pedir uma cintilografia, tá? Qual que é o problema? Isso aqui eu nunca vi na prática. É muito complicado vocês encontrarem, conseguirem fazer uma cintilografia no paciente de vocês. Angiotomografia já é difícil. A maioria dos lugares do Brasil, dependendo do interiorzão, vai ser difícil vocês encontrarem. Vocês vão ter que derivar o paciente de vocês para fazer. Cintilografia, pior ainda, tá? Lembrem que existem, esses dois aqui fecham o diagnóstico, mas existem outros que vão ajudar vocês nesse diagnóstico, tá? O eco transtorácico que eu disse para vocês, vocês vão avaliar aquela disfunção de VD ali, e aí vocês vão ver, calma, tem uma disfunção de VD aqui. Aqui, bem provável, isso aqui já aumenta minha suspeita lá para cima que seja um TEP, tá? E aqui eu fiz questão de botar o sinal de McConnell, porque cai em prova esse sinal abençoado. Basicamente, vocês estão fazendo lá o eco do ventrículo direito do paciente de vocês, e vocês veem que a parte distal do ventrículo está batendo rapidaço, ele está contraindo muito rápido. Só que a parte proximal do ventrículo ou não está contraindo, ou a contração é muito ineficiente, é muito lenta. Então, lembrem isso, fizeram o eco do ventrículo direito do teu paciente, a parte distal está contraindo loucamente e a parte proximal dele está ineficiente, não está acompanhando, sinal de McConnell positivo, e ele é super específico para TEP, tá? Justamente por conta dessa disfunção aí do ventrículo direito que a TEP vai estar causando. Outro exame complementar que vocês podem pedir, peçam na verdade, é a radiografia de tórax. Lembra lá da nossa paciente, a dona Maria, que veio lá com aquele triângulozinho característico, a corcova de Hampton? É um dos sinais a mais que vão ajudar vocês a estarem fechando o diagnóstico de vocês. Então, quanto mais sinais, quanto mais sintomas, quanto mais exames vocês tiverem para ajudar vocês a fecharem o diagnóstico, melhor. Se teu paciente chegou com a hemoptise, com a dispneia marcada, vocês pediram raio-x de tórax, veio o Hampton, a corcova de Hampton ali,
Vocês vão suspeitar de um infarto agudo do miocárdio? Não. A suspeita de vocês só vai fechando mais em tromboembolismo pulmonar. Entenderam a importância desses exames complementares? Porque aí a gente avança para o queridinho da prova. O queridinho de prova é esse bendito eletrocardiograma aqui. O padrão S1Q3T3 é o que vai cair mais na prova de vocês. Paciente com dispneia abrupta, uma dispneia ali que começou rapidamente, uma evolução curta, e pediu um eletro, veio o padrão S1Q3T3 na prova de vocês, o Revalida adora essa prova, essa questão, tá? Adora esse padrão aqui, o INEP. S1Q3T3 com dispneia marcada e intensa ali de progressão rápida, é TEP. O que é esse padrão aqui? Ele é patognomônico de TEP? Não. Ele é patognomônico, de novo, de uma sobrecarga do ventrículo direito. Pode ser que não seja TEP? Pode ser que venha esse padrão S1G3C3 e não seja TEP? Pode. Só que, juntando com aqueles sinais que eu já disse para vocês, na prova especificamente do INEP, ou de especialidade, vai ser TEP, tá, gente? O que vocês vão ver? Olha aqui como é que está na derivação 1. Lembra lá das nossas aulinhas de elétron? Olha aqui em D1. Como é que está a onda S? Vê que ela está muito mais inferiorizada aqui, está muito mais para baixo. Vocês conseguem ver isso? Olha aqui a setinha. Esse aqui é o S1. A onda S está bem mais marcada para baixo. Entendeu? Agora aqui no D3, que aí a gente vai estar olhando tanto o Q3 quanto o T3. O que acontece na terceira derivação? Em D3 aqui, vocês vão ver novamente uma onda Q patológica, ela vai estar muito abaixo do que a gente espera que ela esteja, ela vai descer muito mais do que ela espera que a gente espera que ela desça, e ainda mais, a onda T, ela vai estar invertida. Então, sempre que vocês verem D1, uma onda S muito mais abaixo do que vocês esperaram, e em D3, uma onda Q também abaixo do esperado, e uma onda T invertida, esse é o padrão S1Q3C3, que a galera tanto fala, que a galera tanto cobra em prova. Patognomônico de TEP? Não. Mas se vem junto com a dispneia abrupta ali, fechou. Marquem lá TEP, tromboembolismo pulmonar sem medo, que é o que o INEP está querendo, tá? Mas saibam que para a vida real de vocês, isso aqui é uma sobrecarga de VD. Pode ter outra coisa causando essa sobrecarga. Poderia, por exemplo, ter um infarto agudo do miocárdio aqui, causando essa sobrecarga do ventrículo direito. Só que aí, claro, com o eletro, vocês iam ver o padrão ali de um infarto agudo do miocárdio. Se é da parede direita, lá na nossa aula de eletro, a gente já falou sobre isso. Mas vamos passar para a gente não sair do nosso foco aqui, que é o TEP, tá? Tá, Ezequias, eu já consegui. Tu já me disse que o primeiro passo é a suspeita. O segundo passo é a estratificação. E agora, qual que é o terceiro passo? O tratamento. Se eu suspeitei que era TEP, é o primeiro passo. Se eu não suspeitar, eu nunca vou tratar. Eu nunca vou diagnosticar TEP. Então, o primeiro passo é diagnostiquei TEP, suspeitei de TEP. O segundo, usei o score de Wells junto com os fatores de risco lá, estratifiquei esse risco do meu paciente ter realmente TEP. Foi um risco alto, ou um risco intermediário alto, eu pedi dedímero e pedi a angiotomo lá que confirmou, agora é tratar, filha, é correr pro abraço. É difícil o tratamento? Não, não é. Imagina lá, tem uma coisa que eu não falei para vocês, que vocês também podem pedir o eco, um eco Doppler, por exemplo, do membro inferior do paciente de vocês, se vem positivo para TVP, vocês já podem começar o tratamento do paciente de vocês. Por que, Ezequias? Porque o mesmo tratamento que a gente vai usar para TVP é o tratamento que a gente vai estar usando para TEP, é anticoagulação plena. Então, vocês percebem que vocês já antecipam o diagnóstico,
Tá, manda para angiotomografia, mas vocês vão estar antecipando o tratamento do paciente de vocês, que aí ele vai sair ganhando sempre, beleza? Mas voltando aqui, tratamento, se meu paciente é estável, fechei o diagnóstico, fiz lá, estratifiquei meu paciente, veio um dedímero alterado, ele veio ali um paciente de risco intermediário no score de Wells, veio um dedímero alterado, pedi a angiotomografia veio positiva, como é que eu trato? Aqui, vocês vão separar o paciente de vocês em dois grupos. O paciente de vocês está estável ou está instável? Se ele estiver estável, é anticoagulação plena. Vai começar ali enoxaparina, 1 miligrama por quilo subcutâneo aí, sem medo, tá? E aí, vocês vão trocar por um DOAC. O mais recomendado é que vocês troquem aí depois do tratamento de ataque, dependendo aí, vai durar aí uns 3 a 5 dias com enoxaparina, dependendo do DOAC que vocês vão usar. E aí depois vocês seguem aí com esse uso do DOAC, tá? Por 3 meses. Lembrando que esse tratamento, essa anticoagulação, ela pode passar esses 3 meses. É por no mínimo 3 meses. E aí vocês vão ter que avaliar outros fatores. Quais são os fatores lá da Dona Maria que a gente tem que avaliar? Ela tem uma doença autoimune, ela tem SAF, ela tem lúpus. Então, o mais provável é que a gente vai estender esse tratamento dela com os DOACs também, tá? Justamente para prevenir que outro quadro venha estar acontecendo. Existe aí o filtro de Vercava, que é para quando há uma contraindicação ao uso da anticoagulação plena, tá? Nesse caso, nunca vi ser feito, mas saibam que ele existe, pode ser cobrado em prova. Se teu paciente tem TEP, é estável, não tem, mas tem contraindicação à anticoagulação plena, vocês podem estar optando aí pelo filtro de Vercava, tá? Entenderam como é que vocês vão manejar o tratamento de um paciente com TEP estável? Porque aí a gente passa para o tratamento do paciente com TEP instável, aquele paciente com TEP maciça. Lembra lá, o único critério que eu tenho para estar diagnosticando meu paciente, classificando ele com um TEP maciço, ele está instável hemodinamicamente. E aqui, o tratamento é totalmente diferente. Aqui eu já vou ter que dar um suporte hemodinâmico dele, vou encaminhar para UTI, vou usar vasopressor, vou estar fazendo suporte de O2, mas o que vai resolver o problema do meu paciente é isso? Não. Aqui o que vai resolver o problema do nosso paciente é a trombólise. Em paciente com TEP instável hemodinamicamente, a gente vai usar o alteplase. Fechou? Aqui a gente já tem que quebrar esse trombo o mais rápido possível, porque esse TEP, esse trombo que parou ali na artéria pulmonar, está fazendo com que haja uma sobrecarga tão grande no ventrículo direito do meu paciente que está instabilizando o paciente. Se a gente não resolver isso o mais rápido possível, a probabilidade do nosso paciente evoluir a óbito é gigantesca, e a gente não quer isso. A gente vai esperar os anticoagulantes fazerem efeito? Não, a gente tem que ser o mais rápido possível. E aí que entra o fibrinolítico, tá? A gente vai fazer a trombólise sistêmica usando o alteplase, que é o mais comum e aqui no Brasil é o único indicado. Fechou? E aí, fazendo essa terapia de reperfusão medicamentosa, continua o mesmo tratamento com anticoagulante do paciente estável, tá? Vocês ainda vão usar enoxaparina, vocês ainda vão indicar o DOAC por no mínimo 3 meses, mas saibam que, diferente do paciente estável, aqui no TEP maciço, no paciente com TEP instável hemodinamicamente, a primeira medicação, padrão ouro aqui, é a gente usar o fibrinolítico, fazer a trombólise sistêmica, usar o alteplase aí, tá? Entenderam isso? Ah, Ezequias, mas meu paciente é contraindicado, tem contraindicação para o uso do alteplase, tem contraindicação para o uso do fibrinolítico. Eu vou deixar ele morrer? Claro que não. Tem os tratamentos alternativos aí. E o mais comum é a trombectomia, seja por catéter ou seja cirúrgico. Vocês vão entrar ali, ou vocês não, o hemodinamicista, o hemodinamicista vai entrar com catéter, vai fazer a liberação da artéria pulmonar, tirando esse trombo dali, tá? Não posso usar trombolítico,
Não posso fazer o alteplase, vou para trombectomia, com catéter ou trombectomia cirúrgica. Entenderam aqui? É importantíssimo. Suporte ventilatório, vasopressor, oxigênio, todo esse suporte hemodinâmico, mas a droga padrão ouro, o que vai realmente estar curando o paciente de vocês, resolvendo o problema dele ali no momento, é o alteplase. Fez a estabilização do paciente de vocês, fez a trombólise, um alteplase, passou os anticoagulantes aí por no mínimo 3 meses com DOAC, seguiu o tratamento direitinho. Esse é o tratamento padrão ouro que vocês têm para o paciente de vocês. Esse é o tratamento padrão ouro que o INEP espera que vocês respondam nas questões, tá? Vocês... E aí, a gente vai para a resolução do caso clínico da dona Maria. Lembra lá, né? Ela era uma paciente que tinha um fator de risco monstruoso. Na verdade, o fator de risco dela ali era moderado, porque ela tinha uma doença autoimune, no caso, lúpus e SAF. Ela veio com aquela apresentação clínica clássica e tinha o quê? Instabilidade hemodinâmica. Ela estava com taquicardia, estava hipotência, hipoxemia, estava saturando 88 a linha ar ambiente. E aí, o que que a gente faz nesse caso aqui? Nesse caso, se está com instabilidade hemodinâmica, a gente fez a angiotomo, veio positiva, TEP maciço. Se é TEP maciço, o que que eu vou fazer? Trombólise sistêmica. Para vocês salvarem a Dona Maria, vocês tinham que estar seguindo esse raciocíniozinho. Ezequias, faz um resumão, porque nessa aula de TEP eu tive que trazer muito conceito teórico, que é o que vocês precisam para a prova, misturado com essas dicas práticas para o dia a dia. Então, todo esse conceito teórico vocês já têm. Deixa eu só fazer um passo a passo simples para vocês verem como é que vocês manejam realmente esse paciente no dia a dia de vocês, tá? Lembra lá, passo 1, suspeitei de TEP, chegou aquele paciente com a dispneia marcada de início súbito, veio desse jeito, veio com quadro clínico, sugestivo a TEP, dispneia, hemopitíase, dor pleurítica, aquela dor respiratório, ventilatório dependente, já bateu a dúvida na minha cabeça. Pode ser TEP? Beleza? É o passo 1, é eu suspeitar que possa ser TEP. Qual que é o passo 2? Eu estratificar meu paciente. Vou estratificar. Como é que eu estratifico? Score de Wells. Fiz o score de Wells. Deu baixo risco, baixa probabilidade de ser um paciente com TEP, vou fazer score de PEP. Nenhuma das perguntas veio positiva, descartei TEP. Alguma das perguntas veio positiva no score de PEP ou o score de Wells deu de 2 a 6 pontos, que é um risco intermediário, aqui eu já vou solicitar dedímero. Solicitei dedímero do meu paciente, veio um dedímero aumentado, vou mandar meu paciente para angiotomografia. Dedímero veio normal, vou suspeitar de outra enfermidade, tá? E aí, se o score de Wells veio acima de 7, aqui é alta probabilidade de ser TEP. Vocês não precisam perder tempo pedindo o dedímero. Vocês já vão mandar o paciente direto para angiotomografia, tá? E o passo 3, o tratamento. Se o paciente é instável hemodinamicamente, anticoagulação plena. Vai usar lá inoxaparina, 1 mg por quilo, subcutâneo, e aí vai fazer essa troca para um DOAC, dependendo do DOAC, vai demorar de 3 a 5 dias, e vão usar esse tratamento, essa anticoagulação plena aí, por no mínimo 3 meses. Claro que avaliando outros quadros, que no caso da Dona Maria aqui, ela tem uma doença autoimune, então vocês vão provavelmente estender esse tratamento com anticoagulação, tá? Tá, Ezequias? E no caso do tratamento de um paciente instável, vocês vão ter que, qual que é o tratamento padrão ouro? Vão ter que usar o Alteplase, fechou? Entrou primeiro com o Alteplase, vocês querem dissolver esse trombo o mais rápido possível para reestabelecer as funções hemodinâmicas do paciente, e aí vão seguir com a anticoagulação plena também. Enoxaparina, troca para DOAC, e aí segue a vida. Vocês resolveram o problema do paciente de vocês ali, tá? É cuidar agora para que não tenha uma recidiva.
E o cuidado com isso é fazendo tratamento do DOA, com DOAC, fazendo mudança no estilo de vida e vendo causas, os fatores de risco lá, tá? Os que sejam possíveis estar sendo revertidos, revertam para estar solucionando o problema do paciente de vocês. Vocês entenderam tudo até aqui? Vocês se sentem mais seguros agora para estar manejando esses pacientes de TEP? Vocês se sentem mais seguros agora para estar respondendo as questões que é um tema queridinho do INEP aí? Vocês entenderam o básico que vocês precisam, tanto para vocês estarem acertando as questões, tirando esses passos, esses pontos aí do INEP, e, claro, dando o melhor tratamento, o tratamento padrão ouro para o paciente de vocês aí no dia a dia? Ficou alguma dúvida? Se ficou, tirem agora ou calem-se para sempre, porque é isso, não tem outro. É basicamente isso que vocês têm que saber de técnica. Lembre os três passos: suspeitar, estratificar e tratar. É brincadeira, eu falei aqui com vocês mais de uma hora, quase uma hora, mas resumindo, os três passinhos suspeita, estratifica, trata. Beleza? Se não tem nenhuma dúvida, essa é a nossa aula. Eu vou subir na plataforma até segunda-feira de manhã, já está lá para vocês, junto com o resuminho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu vou deixar um link aqui para vocês, que é o link do Madspace. Se vocês gostaram, compartilhe comigo, com os amigos de vocês e espero vocês na próxima aula, tá? Tchau, tchau, boa noite, vão descansar.